ogrou na sala rei de Galactichnes Zamilqua de Suatua. Centenas de representantes de raças alienígenas de toda a galáxia ocuparam seus lugares em fileiras curvas e seus rostos eram iluminados pelo holograma central. Na imagem, uma planeta em chamas. Arri Prime apenas 3 dias atrás. O alto-ministro Wax, levantando desesperadamente seus 4 braços, anunciou: 15 milhões de mortos, mais um mundo perdido para os Corwin. Na sala, sussurros silenciosos começaram a se espalhar. E o medo pairava no ar como o odor de decomposição. Já são 12 planetas destruídos em 2 meses, continuou Wax. Bilhões de vidas encerradas. Nossos melhores navios de guerra foram despedaçados como brinquedosos. O holograma mudou, mostrando as esbeltas naves negras dos Corwin, que pareciam absorver a luz ao seu redor. Elas se moviam com uma velocidade impossível e seu armamento cortava os sistemas de defesa dos planetas como se não existissem. Enviamos 200 naves para proteger Arri Prime, disse o almirante Zorax, comandante das forças de defesa. Sua pele escamosa empalideceu de vergonha. 200 dos nossos melhores. Apenas 6 voltaram. No fundo da sala, a comandante Sarah Chen da Terra observava tudo em silêncio. Vestida com um simples uniforme azul do corpo diplomático humano, ela era uma novata no Conselho Galáctico, ao qual a Terra se juntou apenas 8 meses atrás. Outras espécies ainda viam os humanos como primitivos, mal conseguindo sair de seu sistema solar. Os Corwin não querem conversar, disse o ministro Wax, sua voz falhando. Tentamos. Oferecemos a eles tudo o que poderiam querer. Recursos, territórios, até capitulações. Eles respondem apenas com destruição. Eles se regozijam com nosso medo. A sala de reuniões explodiu em pânico. Precisamos unir todas as nossas frotas. Não devemos esconder o que nos resta. Talvez se entregarmos mais alguns mundos. Não há mais para onde fugir. A comandante Chen desbloqueou o comunicador em seu pulso, enviando uma mensagem para a Terra. Ela já havia visto o suficiente. Enquanto as discussões se tornavam cada vez mais altas, ela se aproximou calmamente do pódio central. A Terra dirá, disse ela brevemente. Um silêncio caiu na sala. Todos. Os olhos se voltaram para ela. O que a Terra pode fazer? Perguntou o embaixador Stellera, movendo suas tentáculos com desdém. Suas naves são lentas. Sua arma, primitiva. Vocês estão no espaço há apenas um século. Enviaremos uma nave, respondeu Chen. Na sala, risadas ecoaram. A ideia era simplesmente absurda. Uma nave? Rugiu o almirante Zorax. Enviei 200 e os Corwin as destruíram em minutos. Chen permaneceu impassível. Precisamos das coordenadas do próximo alvo mais provável dos Corwin. Não é a hora para brincadeiras, humano, disse o ministro Wax. A Terra não brinca, retrucou Chen. Sabemos algo sobre lutar que o resto de vocês esqueceu. E o que seria? Perguntou o embaixador Stellera zombando. Quando alguém aterroriza a todos, eventualmente alguém deve se opor a ele, respondeu Chen. Os humanos fazem isso ao longo de toda a nossa história. E nunca, jamais deixamos tiranos vencerem. Ela se virou e caminhou em direção à saída. Enquanto os membros do conselho sussurravam entre si. Sua única nave será destruída,
gritou o almirante Zorax atrás dela. Chen parou na porta. Talvez, disse ela, sem se virar. Mas os Corwin saberão que alguém se opôs a eles. Ao sair, seu comunicador apitou com uma mensagem do Comando da Terra. Autorização concedida. Operação iniciada. O único navio de guerra humano que mudaria o destino da galáxia estava pronto para decolar. O Is-Nêmesis não se parecia com nenhum outro navio na galáxia. Enquanto as naves alienígenas eram suaves e elegantes, esta nave humana era cheia de ângulos agudos e uma grossa camada de blindagem. Pairava na órbita da Terra como um predador pronto para atacar. O capitão Marcus Riffes estava na ponte. Seu rosto cansado refletia na tela de visualização. Ele tinha 52 anos e havia participado da última guerra na Terra. Sabia o que significava encarar um inimigo que parecia invencível. Verificação final do sistema concluída, capitão, disse a comandante em comunicações de sua substituta. Todos os sistemas de armamento operacionais. Propulsão pronta. Riffes acenou com a cabeça. O conselhou com a cabeça. Acha que é uma missão suicida. Que assim pensem. Eles não conhecem a história da humanidade, respondeu a comunicadora com um leve sorriso. A inteligência artificial da nave Athena apareceu ao lado deles, como um holograma azul. Com base nos padrões de ataque dos Corwin, prevejo que seu próximo alvo será a colônia Alehan, no sistema Proin. Então lá nos encontraremos, disse Riffes, virando-se para a tripulação na ponte. Todos experientes, todos voluntários. Esta missão não é para salvar a nós mesmos. É para mostrar a galáxia como se luta, abaixo do convés principal. O chefe de engenharia Okono passava as mãos por um sistema de propulsão especial da nave. Não se parecia com os motores padrão usados por outras raças. Era algo novo construído com base em tecnologia, encontrada em antigas ruínas em Marte. Aguentará, sussurrou para o zumbido da máquina. Tempo suficiente. Na sala de treinamento, o comandante dos fuzileiros navais Jackson conduzia o último treinamento de sua unidade de forças especiais. Os soldados usavam armaduras assistidas que aumentavam sua força e velocidade. Seus capacetes estavam conectados diretamente aos cérebros, permitindo que pensassem e reagissem mais rápido do que qualquer humano comum. Os Corwin se consideram os predadores supremos, disse Jackson para sua equipe. Hoje eles encontrarão uma espécie que exterminou mamutes com paus e pedras. Do alto-falante da nave, uma mensagem soou. Toda a tripulação, diz o capitão. Preparem-se para a decolagem. Quando o Nêmesis se afastou da Terra, a voz do almirante Kaminska do centro de comando ecoou nos alto-falantes. Capitão Riffes, vocês não são a resposta da humanidade para aqueles que aterrorizam os fracos. Por 200 anos, desde a última guerra mundial, escolhemos a paz. Mas não esquecemos como lutar. Riffes olhou para sua tripulação. Seus rostos estavam cheios de determinação e prontidão. A galáxia nos vê como pacíficos, porque escolhemos a paz. Hoje vamos lembrá-los de que paz não é o mesmo que fraqueza. O enorme navio se afastou da Terra e seus motores brilharam com uma luz azul intensa. Ao contrário das esbeltas naves alienígenas que usavam portais de salto padrão, os humanos criaram seu próprio caminho através do espaço.
à frente da nave começou a se esticar antes de desaparecer em um brilho de luz. No sistema Proin, os humanos corriam para os abrigos de evacuação. Sirenes de alarme uivavam por toda a colônia. E os sistemas de alarme uivavam por toda a colônia e os sistemas de defesa estavam em estado de alerta. A governadora, Lisa, falava para as pessoas através dos canais de emergência. Mantenham a calma. Dirijam-se aos abrigos designados. As forças de defesa estão. Sua mensagem foi interrompida por um alerta inesperado dos sensores coloniais. A governadora chamou o comandante de defesa. Uma nave desconhecida entrou no sistema. Não é configuração dos Corwin. Nas telas, eles viram um enorme navio quadrado aparecer no espaço. Em todos os canais, uma mensagem soou. Colônia Proin. Aqui é o Nêmesis da Terra. Continuem a evacuação. Nós cuidaremos dos Corwin. A governadora olhou para a tela em descrença. Uma nave? Eles enviaram uma única nave? Na escuridão do espaço, além da colônia, 7 naves de guerra dos Corwin emergiram dos pontos de salto. Seus cascos negros absorviam a luz das estrelas, moviam-se em formação de caça prontas para destruir mais um mundo. Não esperavam encontrar uma nave de guerra humana esperando por eles. A batalha que mudaria o destino da galáxia estava prestes a começar. 7 naves dos Corwin avançavam em direção à colônia Proin em formação perfeita. Seus cascos negros pareciam devorar a luz do sol próximo. Na nave de comando, o comandante da frota Vrex observava a pequena nave humana com seus olhos frios. Interessante, disse o Vrex para seus oficiais. Os humanos enviaram uma nave para a morte. Analise suas capacidades enquanto destruímos a colônia. As naves dos Corwin aceleraram, ignorando completamente os Nêmesis. Nunca consideraram os humanos. Nenhuma raça na galáxia jamais se colocou em seu caminho e sobreviveu. Na ponte do Nêmesis, o capitão Reeves observava a formação dos Corwin na tela. Em seu rosto não havia medo, apenas concentração. Eles nos ignoram, disse a comandante Wong. Como esperávamos, Reeves acenou com a cabeça. Perfeito. Implemente as contramedidas. Vamos mostrar a eles o que acontece quando ignoram o aviso dos humanos. A inteligência artificial da nave imediatamente reagiu, liberando um enxame de drones do Nêmesis. Centenas de pequenos drones autônomos dispararam em todas as direções. Cada um era pouco maior que uma mão humana, mas possuía tecnologia avançada. Os drones ultrapassaram a frota dos Corwin, então ativaram-se simultaneamente. Um enorme impulso eletromagnético se espalhou pelo espaço, sintonizado especificamente para a frequência dos sistemas de escudo dos Corwin. Essa era uma fraqueza que a inteligência da Terra descobriu ao analisar os destroços de batalhas anteriores. Antes de prosseguirmos, apenas um pedido. Inscreva-se em nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar operando. Em 2 naves dos Corwin, os sistemas de escudo falharam imediatamente, e os alarmes soaram quando sua proteção desapareceu. O que está acontecendo? Gritou Rex, sua pele escamosa adquirindo uma tonalidade escura de raiva. Restaure os escudos antes que os Corwin consigam reagir. O Nêmesis disparou sua arma principal. Ao contrário dos feixes de energia usados pela maioria das raças, os humanos trouxeram algo mais antigo, mas mais letal.
projéteis cinéticos hipersônicos enormes, esferas se movendo a velocidades próximas à da luz. As naves desprotegidas dos Corwin não tinham defesa. Os projéteis perfuraram seus cascos, causando destruições catastróficas. Uma nave explodiu. Instantaneamente, a outra saiu de curso, perdendo atmosfera e tripulação no vácuo. Pela primeira vez em sua campanha de terror, os Corwin sofreram perdas. Impossível, gritou Rex, suas garras se enterrando na cadeira de comando. Todas as unidades, concentrem o fogo na nave humana, destruam-na. As 5 naves restantes dos Corwin interromperam a formação de ataque e se dirigiram para o Nêmesis. Dispararam suas armas de energia simultaneamente, criando uma rede de luz mortal. Manobras de evasão, ordenou calmamente Reeves. O Nêmesis se movia com uma velocidade surpreendente para seu tamanho, evitando a maior parte do fogo dos Corwin. Os golpes que atingiam a nave pareciam ser absorvidos por sua blindagem e não refletidos. Essa era mais uma surpresa para os Corwin, que nunca haviam visto tecnologia defensiva semelhante. Eles estão tentando nos incapacitar, não nos destruir. Wong! Os relatórios de danos. Eles querem nossa tecnologia. Execute o protocolo Termopula. Dispersar minhas gravitacionais táticas. A AIE confirmou. O Nêmesis liberou várias pequenas unidades que rapidamente se espalharam pelo campo de batalha. Após a ativação, criavam distúrbios locais nos campos gravitacionais. Uma tecnologia baseada em descobertas das ruínas em Marte. 2 naves de corveta de repente desviaram de curso, e seus sistemas de navegação não conseguiram compensar as curvaturas do espaço. Uma delas colidiu com a outra, causando sérios danos a ambas as unidades. No centro de comando da colônia Proin, a governadora Lassa e sua equipe observavam a batalha com incredulidade. Como isso é possível? Sussurrou a comandante de defesa. Eles não estão apenas vencendo, respondeu Lassa, abrindo os olhos amplamente. Eles estão nos ensinando como lutar. Pela primeira vez em 2 anos, a galáxia testemunhava caçadores se tornando a presa. A bordo da nave insígnia das corvetas, o comandante dos fuzileiros navais Jackson e sua equipe se encontraram em um ambiente estranho e hostil. O ar tinha um cheiro forte de enxofre e a gravidade os puxava com mais força do que na Terra. Os corredores eram iluminados por uma luz que os olhos humanos mal podiam perceber. Mantenham-se alertas, disse Jackson, para seu esquadrão, através da conexão neural. Lembrem-se da missão. Precisamos de acesso ao comando e à sua base de dados central. Tentem não matar, a menos que seja necessário. Os fuzileiros navais avançaram em suas armaduras de combate assistidas. Os exoesqueletos os tornavam mais fortes e mais rápidos, e os capacetes filtravam o ar alienígena. Nunca tinham visto as corvetas de perto. Ao virarem na esquina, se depararam cara a cara com uma delas. Os corvetas mediam mais de 2 metros de altura e se moviam sobre 2 pernas. Seus corpos eram cobertos por escamas escuras, cintilando em cores iridescentes. Cada um deles tinha 4 olhos distribuídos ao redor da cabeça, o que proporcionava visão excelente em todas as direções. Quando avistaram os humanos, eles estenderam garras metálicas. "Sônico", ordenou Jackson. Os fuzileiros ativaram armas especiais sintonizadas para o ouvido das corvetas. Um som agudo e penetrante
ecoou pelo corredor. As corvetas caíram de joelhos, suas garras arranhando o chão enquanto cobriam o que parecia ser orelhas. A inteligência da Terra estava certa, disse o Tenente Rodrigues. A audição deles é seu ponto fraco. O grupo avançou mais fundo na nave. Do lado de fora, a batalha continuava. O Nêmesis lutava contra as outras naves corvetas, desviando sua atenção enquanto o grupo de a bordo agia. Jackson olhou para seu display tático. O centro de comando deveria estar 2 andares acima. À medida que se aproximavam do coração da nave, encontraram resistência maior. Nem todas as corvetas eram suscetíveis a armas sônicas. Algumas usavam equipamentos de proteção, o que sugeria que começaram a se adaptar. Eles aprendem rápido, murmurou Jackson, esquivando-se das garras de um dos alienígenas. Ele disparou um projétil atordoante que derrubou o oponente. Finalmente chegaram ao centro de comando. As portas se abriram, revelando o comandante da frota Rexa e 6 oficiais superiores. Ao contrário dos outros, o Rex usava um capacete completo protegendo-o contra armas sônicas. Sua espécie é ou muito corajosa ou muito estúpida, disse o Rex, na língua galáctica comum, sua voz soando como um profundo rugido. Nós somos algo que vocês ainda não encontraram, respondeu Jackson, levantando sua arma, um predador que decidiu parar de ser um predador. O Rex se moveu com uma velocidade chocante, atravessando a sala em um instante. Ele cortou a armadura de um dos fuzileiros antes que alguém pudesse reagir. Outro caiu morto quando as garras do Rex rasgaram seu peito. Jackson ativou um modo de combate total de sua armadura. A interface neural se conectou diretamente ao seu cérebro, permitindo que ele reagisse com velocidade sobre-humana. Ele bloqueou o próximo ataque do Rex, parando as garras ser mortais com seu antebraço blindado. Enquanto isso, a Tenente Shin, especialista técnica da equipe, chegou ao console principal. Estou na rede deles, relatou. Estou baixando dados táticos. O Rex e Jackson lutavam no centro de comando. 2 predadores de mundos separados por anos-luz. O corveta era naturalmente mais forte e mais rápido, mas a armadura assistida de Jackson e as melhorias neurológicas nivelavam as chances. Finalmente, Jackson viu uma oportunidade. Ele disparou uma flecha com neurotoxinas desenvolvida especificamente para a biologia das corvetas. Ela atingiu o Rex no pescoço, o único ponto desprotegido. O comandante das corvetas congelou e então caiu no chão, paralisado, mas consciente. Por que vocês não me matam? Ofegou o Rex, seus olhos ainda ardendo de raiva, embora seu corpo não reagisse. Porque trazemos uma mensagem, respondeu Jackson, olhando para o alienígena derrubado. E não estamos iniciando extermínio. No comunicador a tenente, interferência concluída. Tenho tudo. Posições da frota deles, localizações das bases. E algo que eles chamam de porta para o céu da ascensão. Jackson acenou com a cabeça. Missão concluída. Estamos voltando para casa, com a nave insígnia das corvetas capturada pelos humanos e 2 unidades inimigas destruídas. As restantes naves corvetas rapidamente se retiraram. Elas saltaram para sua base avançada no sistema DENIP, deixando para trás algo que a galáxia nunca tinha visto. Naves corvetas derrotadas. A bordo do US Nemesis, o capitão Reeves e seus oficiais se reuniram no centro de comando.
A nave sofreu danos, mas todos os sistemas-chave ainda estavam funcionando. Mais importante, eles haviam adquirido um verdadeiro tesouro. Dados da nave insígnia das corvetas. Athena, analise o que a tenente Shen trouxe, ordenou Reeves. A inteligência artificial da nave processava os dados, enquanto os humanos observavam. Displays holográficos mostravam as posições da frota das corvetas, localizações das bases e táticas de combate. E os ataques não são aleatórios, disse a comandante Wong, analisando os padrões. Eles estão limpando seu caminho através de setores específicos. Para onde? Perguntou Reeves. De acordo com esses dados, eles estão indo em direção a algo que chamam de porta para o céu da ascensão. Parece uma tecnologia antiga, semelhante à que os humanos encontraram nas Skiga, ruínas em Marte. Onde fica? Perguntou Reeves. No espaço não ocupado perto do centro galáctico, respondeu Athena. Enquanto isso, na enfermaria, o Dr. Rivera examinava o Vrex paralisado, mas consciente. O comandante das corvetas estava deitado em uma mesa especial e suas funções vitais eram monitoradas por máquinas. Biologia fascinante, disse o Dr. Rivera ao capitão Reeves quando ele veio visitar. Estou analisando seus padrões neurológicos. Quando mostramos a ele imagens de terror nos rostos de outras espécies, seu cérebro libera substâncias de prazer. Eles literalmente se alimentam do medo. Isso explica sua tática. Reeves olhou para o Rex. Eles não estão apenas destruindo. Primeiro, semeiam o terror. 4 olhos do Rex seguiam Reeves. Embora paralisado, ele ainda podia falar. Você acha que nos entende, humano? Você não entende nada, então você nos ajudará a entender, respondeu Reeves. Por que vocês fazem isso? O que é a porta para o céu da ascensão? O Rex ficou em silêncio, mas seus olhos mostraram surpresa. Os humanos sabiam sobre a porta. O Nêmesis chamou a atenção para o Projona 4, onde os colonos os receberam como heróis. As evacuações foram suspensas e as pessoas aplaudiram quando Reeves e seus oficiais pousaram na cápsula. A governadora Lisa os recebeu no salão principal da colônia. Vocês nos deram algo que não sentimos há 2 anos, disse ela. Esperança. Reeves compartilhou o conhecimento sobre os objetivos das corvetas. Isso ainda não acabou. Eles vão se reorganizar e continuar a campanha em direção à porta para o céu da ascensão. Seja o que for, não podemos permitir que a alcancem. O que vocês farão agora? Perguntou Lisa. Nem mesmo uma nave comum pode derrotar toda a frota deles. Não precisamos, respondeu Reeves. Só precisamos mostrar à galáxia como lutar contra eles. As corvetas têm uma fraqueza fundamental. Eles nunca enfrentaram uma verdadeira resistência. Eles não sabem como fazer guerra. Eles só sabem como aterrorizar os mais fracos. O Nêmesis enviou dados táticos para o comando da Terra e aliados selecionados no Conselho Galáctico. Especificações de armas eficazes contra a defesa das corvetas, frequências de escudos que podem ser interferidas e componentes atmosféricos tóxicos para sua biologia. Estamos mudando as regras do jogo, disse Reeves à tripulação, preparando-se para deixar o Projona. As corvetas pensam que são caçadores. Vamos mostrar a eles o que acontece quando a presa decide caçar de volta. Na enfermaria, Vrex observava os humanos com uma nova compreensão. Pela primeira vez em sua vida, o comandante das corvetas sentiu algo desconhecido: medo. O Conselho Galáctico se reuniu novamente, mas desta vez o clima era diferente. Em vez de medo, havia esperança. Em vez de desespero, determinação.
A embaixadora Shen da Terra subiu ao palco central, apresentando o que o Nêmesis descobriu. As corvetas não são invencíveis, explicou ela, enquanto imagens de naves inimigas danificadas apareciam na tela grande. Eles se basearam em nosso medo. Tire isso deles, e eles se tornarão vulneráveis a golpes. Nem todos os membros do conselho estavam convencidos. O embaixador Torjan desdenhou suas palavras, movendo os tentáculos de forma desdenhosa. Uma vitória não muda o equilíbrio de poder. Vocês os surpreenderam, esse trunfo. Vocês não têm mais. Nós encontraremos novas vantagens, respondeu Shen com um sorriso confiante. É disso que se trata ser humano. Lentamente uma coalizão começou a se formar. A Terra Ardani Eliane e várias outras raças que foram vítimas dos ataques das corvetas concordaram em colaborar. Usando os dados táticos da Terra, começaram a modificar suas armas e sistemas de defesa. O Nêmesis foi reparado e reabastecido. Ele se preparava para liderar uma pequena frota em direção à base avançada das corvetas no sistema Deneb. Ao mesmo tempo, a nave de pesquisa humana, o Discovery, se dirigia para a misteriosa porta para o céu da Ascensão. Na ponte do Nêmesis, o capitão Reeves falou através da conexão de vídeo para os comandantes da frota coalicional. As corvetas esperam que sejamos previsíveis. Eles esperam medo. Vamos mostrar a eles que estão errados. Cada uma de nossas espécies evoluiu com diferentes pontos fortes. Juntos usaremos essas diferenças para criar uma defesa que eles não poderão prever. As forças da coalizão chegaram a Deneb, onde uma frota de corvetas os aguardava. 30 naves de guerra, incluindo seu poderoso Dreadnought. As chances ainda eram muito desiguais, mas desta vez, os aliados tinham armas projetadas especificamente para as fraquezas das corvetas. O comandante da frota das corvetas, Skarne, que substituiu o Rex capturado, enviou uma mensagem. Sua resistência foi registrada, mas é em vão. Rendam a nave humana e seu comando, e o resto pode viver como nossos servos. Reeves respondeu brevemente. Temos uma proposta diferente, e deu a ordem para o ataque. A batalha por Deneb tornou-se o maior confronto espacial em séculos. As forças da coalizão usaram uma tática coordenada desenvolvida por estrategistas da Terra. As naves Ardani, conhecidas por sua velocidade, realizavam ataques relâmpago e rápidas retiradas. As unidades elijanas usavam armas AIMP especializadas baseadas em projetos humanos. No momento crítico, quando parecia que as linhas da coalizão estavam prestes a se romper, o Nêmesis executou uma manobra ousada. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar. Mergulhou-se profundamente na formação dos corvetas para atacar seu Dreadnought diretamente utilizando tecnologia modificada de minas gravitacionais, criando uma perturbação que impediu a chegada de reforços aos corvetas. No confronto direto com o Dreadnought Nemed, nosso navio sofreu danos graves. Os sistemas falharam em todo o navio, e a ponte foi atingida. O capitão Reeves ficou ferido e vários oficiais perderam a vida. O comando foi assumido pela comandante Wong, enquanto o navio continuava a luta, concentrando todo o poder nos canhões frontais, com sangue escorrendo pelo rosto devido a um ferimento na cabeça. Ela ordenou que mirassem no centro de comando da Nemesis. Os canhões principais da Nemesis dispararam a última salva destrutiva diretamente na ponte do Dreadnought. O poderoso navio dos corvetas silenciou
e em seguida começou a derivar. Ao ver seu navio insignia fora de combate e enfrentando uma resistência inesperada do inimigo, que considerava uma presa fácil, a frota dos corvetas quebrou a formação e iniciou a retirada. Pela primeira vez na história da galáxia, testemunhamos a derrota dos corvetas. E não apenas nas mãos de um único navio humano, mas de uma frente unida inspirada pela coragem humana. A mensagem era clara. A era do terror dos corvetas estava chegando ao fim. O navio US Discovery chegou às coordenadas da porta para o céu ascendente. O que encontraram lá deixou a tripulação sem palavras. Uma enorme estrutura, em forma de anel orbitando uma estrela de nêutrons, evidentemente criada pelos mesmos construtores que deixaram tecnologias em Marte. A doutora Eliza Taylor, a principal cientista a bordo do Discovery, estava estudando a estrutura com os sensores do navio e relatando ao comando na Terra. Parecia um gigantesco portal entre galáxias. Enquanto isso, a frota sobrevivente dos corvetas se reagrupava para um ataque final em direção à porta. As forças da coalizão, comandadas pelo danificado, mas ainda operacional Nemesis, avançaram para interceptá-los. O capitão Hives, com o braço em uma tipóia, retornou à ponte. Ele estudou os dados obtidos durante os interrogatórios em Hexa e as análises dos arquivos dos corvetas, perguntou a si mesmo e compartilhou com os oficiais, não como derrotar os corvetas, mas por que eles agem assim. Quando a batalha final começou na porta para o céu ascendente, Rives fez algo inesperado. Ele abriu um canal de comunicação direto com o navio de comando dos corvetas. Frota dos corvetas, disse o capitão Rives da Terra. Sabemos do que vocês estão fugindo. Deciframos seus registros antigos. Por um momento, houve silêncio. Até que finalmente o comandante supremo dos corvetas falou. Sua espécie não entenderá a ameaça. Os tronos consomem estrelas inteiras. Nós buscamos fuga, não conflito. Fugir não é a solução, respondeu Rives. Unidos, nossas espécies podem encontrar uma maneira de se defender. A porta pode ser usada para investigar a ameaça e não apenas para fugir dela. Na tela de visualização, o comandante supremo dos corvetas parecia surpreso. Essa não era a reação que ele esperava. As negociações começaram e a batalha foi suspensa. Finalmente, um cessar-fogo foi anunciado. Representantes da Terra, dos corvetas e do Conselho Galáctico Muriri se reuniram em uma nave neutra perto da porta para o céu ascendente. Rex, agora curado da toxina paralisante, participou como prisioneiro. Vocês poderiam nos destruir? Perguntou a Rives. Por que não fizeram? Porque todos estamos tentando evitar a aniquilação, respondeu Rives. Juntos, eles analisaram os dados da porta. Os corvetas mostraram gravações dos tronos, enormes entidades energéticas que habitavam o vazio entre as galáxias. Essas criaturas já haviam consumido vários sistemas estelares nas bordas da galáxia e estavam lentamente se aproximando de seu centro. Por isso estávamos limpando o caminho, explicou o comandante supremo dos corvetas para chegar à porta antes que os tronos chegassem. A embaixadora Shen falou ao histórico encontro. 2 meses atrás, os corvetas estavam aterrorizando a galáxia, até que os humanos enviaram um único navio de guerra. Hoje, esse navio ajudou a criar uma aliança inesperada. Provamos que a coragem é mais forte que o medo e a cooperação é mais poderosa que o terror. O Nêmesis, o navio de batalha Cicatrizes e Orgulho
tornou-se um símbolo em toda a galáxia, não apenas da coragem humana, mas de uma nova abordagem para as relações interestelares. O Capitão Reeves e sua tripulação foram homenageados como aqueles que transformaram uma campanha de terror na base de uma comunidade interestelar mais forte. Enquanto os representantes começavam a trabalhar juntos, sensores de longo alcance detectaram uma atividade incomum no espaço além das fronteiras da galáxia. Primeira aparição confirmada dos tronos. O capítulo de uma nova história estava apenas começando. A humanidade ocupou seu lugar entre as estrelas, não como conquistadores ou vítimas, mas como parceiros iguais diante de desafios maiores. A galáxia foi aterrorizada até que os humanos enviaram um único navio. Agora, esse navio ajudou a criar um futuro onde o medo não governa mais.